Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, na cidade, aqui no Rio de Janeiro, né? Cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. E na noite das segundas-feiras, às 18h30, como nas noites de quintas-feiras, também nesse horário, 18h30, nós realizamos a nossa reunião pública. E hoje nós recebemos aqui a presença do nosso amigo Josemir Paixão. Ele vai conversar conosco sobre um tema que eu achei bastante interessante, que é contar as bênçãos. Esse tema está no livro Urgência, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mais uma bela obra de Francisco Cândido Xavier. Bom, Josemir, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por se disponibilizar, estar aqui na casa de Francisco para refletir conosco sobre esse tema tão importante, tá bom? Eu que agradeço, Rose. Uma ótima Deus noite para todos nós. Muito obrigado. abençoe a sua família, abençoe seus bons propósitos, seu trabalho doutrinário, e que a gente possa continuar tendo você aqui na nossa casa, nos ajudando a refletir sobre esses temas tão importantes. Antes de iniciarmos a nossa reunião, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura do preparo e a prece. Depois eu passo a palavra para o Josemir. Josemir, você tem até 7h20, tá bom? 19h20, para fazer as suas Combinado. considerações. Carmen, a palavra está com você. Boa noite a todos. E o nosso preparo é desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a lição aberta tem como título Aproveitar os Momentos. E ele nos diz assim: vê pelo lado positivo a contrariedade, o engarrafamento monstruoso, a espera no hospital, a solução que não vem, a promoção que tarda e tudo mais que te contraria. Nesses instantes que gostarias fossem diferentes, está o que te testa e mede. E, em vista disso, o que te amadurece a personalidade e mostra como ser feliz, mesmo nos contratempos. Assim, quando te embaraçarem ou provocarem, consulta o teu íntimo e observa que quanto mais suportas, mais aprendes, que quanto mais te controlas, mais forte és, e que quanto mais compreendes, mais te alegras. Engrandece-te com os acontecimentos. Melhor é a vida de quem aprende a viver. Então, de acordo aqui com essa mensagem tão importante para nós, de coragem, de força, e que a todo instante nós estamos sendo testados no sentido para que a gente possa ser perseverante, que a gente consiga conquistar a nossa tranquilidade íntima. Então, nesse momento agora que estamos reunidos, todos juntos aqui, para que possamos aprender mais um pouco, o nosso amigo Josemir vai nos ajudar nessa reflexão tão importante, nessa mensagem que Emmanuel nos traz, tão importante para a nossa vida. Que Jesus abençoe, que nós possamos estar atentos e aprender mais um pouco. Graças a Deus. Graças a Deus. Josemir, meu amigo, a palavra está com você. Que Deus te abençoe sempre e também abençoe a todos nós. Muito obrigado. Primeiro, eu queria deixar aqui o meu carinho para todas vocês, para essa casa, né, que sempre faz esse convite amoroso, essa oportunidade de trabalho, né, na Seara de Jesus. Então, muitíssimo obrigado. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse texto maravilhoso. Que texto lindo, não é? Contar as bênçãos. Mas antes eu queria trazer, né, também um abraço do Grupo Espírito Esperança em Cristo, que é a casa na qual eu
sou tarefeiro, né? Fico aqui em Irajá, no Rio de Janeiro, e que bom que a gente consegue esse intercâmbio, né? E que as ferramentas que a gente tem à disposição, né? A tecnologia nos ajudando não só para esse intercâmbio, como para o estudo, né? O intercâmbio de amizade, o intercâmbio de companheirismo, mas o intercâmbio também de estudo dessa doutrina de amor, dessa doutrina maravilhosa. Antes de iniciarmos essa conversa a respeito desse texto, Contar as Bênçãos, que está no livro Urgência, de Chico Xavier, como a companheira Rose nos trouxe, queria trazer um comentário bem breve sobre a página que a Carmen leu para a gente. Página lindíssima, aliás, encaixa perfeitamente com o tema, quando ela traz, né, o aproveitar os momentos, e ela cita num trechinho a questão dos engarrafamentos, né? Quem adora, quem gosta de engarrafamentos, né? Eu que dirijo bastante pela cidade, né? Rio, Petrópolis, Teresópolis, de vez em quando eu estou subindo a serra, os engarrafamentos sempre aparecem no nosso caminho. E uma vez uma pessoa que estava comigo no carro perguntou para mim, você não fica nervoso, você não fica estressado com engarrafamento? E eu falei, não. Hoje em dia, não, né? Eu já fui igual aquele personagem pateta do filme do Trânsito Louco lá do Walt Disney, né? Eu era dali para pior. Já fui bem complicado na direção e no trânsito. E hoje em dia eu falei, não, eu não me aborreço, eu não me estresso, porque eu estou sentado confortavelmente, ouvindo a música que eu quero, com o ar-condicionado ligado. Se eu me aborrecer e o trânsito estiver engarrafado, ele vai continuar. Se eu não me aborrecer, o trânsito está engarrafado, ele vai continuar. Todos que estamos parados aqui queremos andar. Então não adianta eu me aborrecer, não adianta buzinar, porque todo mundo quer andar. Na hora que o trânsito aliviar, todos andaremos. E aí ela achou aquilo muito engraçado. E aí eu tenho uma historinha bem curtinha de engarrafamento, no momento que eu estava subindo a Serra de Teresópolis com a esposa, e estávamos num momento de obra, né, da serra, e estava aquele sistema pare-siga, né? E eu peguei um trecho na subida da serra que era para parar. E ficamos parados um bom tempo, uns 20 minutos, quase 30 na estrada. Tempo bonito, aquela vegetação maravilhosa no entorno, e de repente a gente olhando pela janela, ela fala: tem alguma coisa, uma folha se mexendo ali naquela árvore. Tem alguma coisa movendo, e a gente, quando apurou a visão, ela tinha encontrado um bicho preguiça na árvore, na direção, na lateral que a gente estava, né, da janela do carro, no alto, lógico, mas um bicho preguiça ali, preguiçosamente se movendo, né? Eu peguei o celular, não saí do carro para não chamar a atenção de nenhum outro motorista, mas tirei foto, filmei, registrei. Foi uma alegria para a gente. Então, mesmo esses momentos de engarrafamento, assim como o livro agora, né, Ânimo, trouxe, né, que a gente pode aproveitar para coisas boas, e o Contar as Bênçãos, né, nesse texto, vai nos trazer também esse pensamento, essa reflexão. A gente pode trazer, pode extrair coisas boas e pode tirar muito aprendizado. Basta olhar, né, como a gente conhece, basta ter olhos de ver. Então vamos lá. Para esse texto, eu vou pedir licença a vocês, ele não é longo, e eu vou pedir licença para lê-lo na íntegra antes de fazer as reflexões, tá? Então, Contar as Bênçãos nos diz assim: processo simples de preservar a própria tranquilidade será trazer junto à memória um coração reconhecido. Enquanto na Terra, plano de experiências renovadoras, são vários os momentos em que o espírito de gratidão é capaz de sofrer nos quaisquer impulsos à rebeldia. Determinada enfermidade terá chegado ao teu campo de ação. Recorda quantos dias terás usufruído relativa à saúde física e compreenderás que a paciência se te faz obrigação. Certo desarranjo e máquina do teu uso haverá surgido, impedindo-lhe o funcionamento. Pergunta a ti mesmo quantas vezes esse engenho já te serviu pontualmente e saberás restaurá-lo com a serenidade conveniente. Um companheiro terá saído do teu clima afetivo ao encontro de lições das quais se considera necessitado. Conta as bênçãos que recebeste no convívio de semelhante criatura e descobrirás na própria alma a compreensão que te livrará de queixas indébitas, aprendendo a abençoá-la em seus novos caminhos. Tribulações te apareceram,
Observa o tempo que atravessaste no mundo sem maiores percalços e disporás da calma precisa para solucionar os problemas transitórios que te ensombram os dias. Perdeste talvez um ente amado que se te ausentou da presença para a grande mudança a que todo ser humano está submetido pela força da morte física. Lembra-te do carinho e da alegria que essa pessoa te proporcionou no curso da existência e, sem dúvida, chorarás sem blasfêmia e sem desespero em vista do reconhecimento a que não te podes negar, refletindo no tesouro do amor com que essa afeição te enriqueceu a vida. Contar as bênçãos de que se dispõe é a melhor medida para que se anote a estreiteza de qualquer provação. Aprendamos a guardar para com Deus um coração agradecido e em Deus obteremos sempre a paz necessária a fim de vencermos as mais rudes provas. Então, desse texto, nós vamos falar, obviamente, de gratidão, da gratidão que às vezes nós não queremos ou não sentimos vontade de sentir. Muitas vezes a gente atravessa situações na vida e, nossa, graças a Deus, sou tão grato por isso. Normalmente a gente agradece as coisas boas, as benesses que nos chegam, né? As bênçãos que se derramam sobre nós. Mas a gente não tem o hábito de agradecer pelas coisas que não são tão boas assim, que não trazem boas recordações, que não trazem boas sensações. A gratidão é como um exercício de tranquilidade espiritual para todos nós. É, no texto, a gente tem um trechinho que é processo simples, lá no início, processo simples de preservar a própria tranquilidade será trazer junto à memória um coração reconhecido. E aí a gente lembra de Jesus falando, bem-aventurados os aflitos. A gratidão ela atua como um antídoto para a revolta. Quando a gente é grato, a gente muda esse padrão vibratório, a gente muda o jeito de ver as coisas, a gente muda o como a gente recebe aquilo que está chegando. Como no exemplo lá no início, né, do engarrafamento, do modo como eu vou me comportar, o modo como eu vou entender aquilo que está chegando para mim, eu vou me estressar, eu vou ampliar o número de batimentos cardíacos, eu vou elevar minha pressão, eu vou me exasperar ou eu apenas me acalmo, ouço a música, observo a paisagem no entorno e talvez aí eu encontre calma, encontre belezas que estavam ali o tempo inteiro, mas que eu só vi porque eu estava ali parado no engarrafamento. Então, a gratidão ela vai fazer com que a gente mude o nosso padrão vibratório, vai fazer com que a gente mude o modo de encarar a vida, o modo de ver aquilo que está à nossa frente. A gratidão, então, ela atua como um antídoto para a revolta, né? Se a gente for buscar nos ensinos de Kardec, a gente vai entender que a aflição, né, quando bem compreendida, a gente começa a entender não como uma punição, mas como um instrumento de educação, né? Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Tudo, né? A gente se diz e entende que é filho de Deus. Deus, a gente também compreende que é soberanamente justo e bom. Não faria nada de mal para os seus filhos, não é? Então, tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Ah, mas eu levei uma topada ontem que eu arrebentei a unha do dedão. Isso também é bom para mim? Claro que sim. Quem sabe o que ia acontecer caso você não tivesse aquela interrupção de alguns segundos ou alguns minutos na tua caminhada, na tua marcha? Né? E eu ainda brinco dizendo que a topada nos projeta para frente sempre. Vocês já observaram isso? Ninguém leva uma topada e cai para trás. Ninguém tropeça e cai para trás. A gente sempre que tropeça cai para frente. E essa analogia faz com que a gente entenda que as dificuldades da vida fazem a gente avançar, desde que a gente entenda que ela está ali para nos ensinar alguma coisa, para trazer alguma lição. Se a gente passa, eu uso muito esse exemplo, se em 2020, em 2010, eu tive uma certa dificuldade na minha vida, passou, consegui vencer aquela dificuldade, mas 2012 eu tive de novo, consegui atravessar. 2015, 2017, enquanto eu não aprender com o que aquela dificuldade está me trazendo de ensinamento, ela vai se repetir.
É como na escola, enquanto a gente não aprende, a gente não passa de ano, né? Então, quando eu aprendo, eu avanço. Então, essa topada, esse tropeção, é o que a vida faz com a gente, às vezes, para que a gente, opa, peraí, deixa eu. Não é só levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É levanta, sacode a poeira dos nossos comportamentos anteriores, dos nossos comportamentos que estão aqui enraizados. E peraí, eu preciso mudar alguma coisa. Isso não está legal. Alguma coisa em mim eu preciso mudar, né? A felicidade que a gente que pode alcançar na Terra, ela está ligada muito ao modo como a gente encara essas provas, né? Não vamos esquecer, lógico, que a gente está num planeta de provas e expiações, né? Nossa, está avançando para um planeta de regeneração, maravilha. Depende de quem? Só do globinho terrestre? Depende de nós que habitamos. Depende desse monte de espírito encarnado e desencarnado que rodeia aqui esse mundo, que precisa se melhorar, que precisa sacudir a poeira que está aqui dentro, né? Que está nesse espírito que habita esse corpinho aqui e procurar aquilo que é bom. Peraí, isso aqui serve, isso aqui é bom, isso eu vou guardar. São aqueles tesouros imperecíveis, aqueles que a gente vai levar, né, junto com a gente, sempre, para qualquer lugar que for, mesmo quando a morte do corpo físico nos alcançar. Ah, isso aqui não é legal. Peraí, eu já sou tão egoísta, sou tão orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou fofoqueiro, eu sou maledicente. Isso eu preciso mudar em mim, né? A gente sempre faz aqueles planos, né? Final do ano, início do ano, vou fazer a listinha do que eu vou conseguir realizar nesse ano, 2026. Eu vou fazer isso, eu vou conquistar isso, eu vou buscar fazer isso aqui. Vamos escolher uma dificuldade nossa, uma só. Esse ano eu vou tentar consertar isso aqui. Se eu não conseguir consertar, eu vou tentar melhorar. Eu vou tentar diminuir a incidência do meu erro nesse ano. E a gente vai se melhorando assim. Eu tenho um quadrinho aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem. Só um minutinho. Ah, ele está preso, não consegui tirar, mas é uma frase que uma vez a minha companheira de jornada, que já esteve aqui com vocês, a Vânia Paixão, ela falou uma vez: a cura do mundo começa em nós. E aí uma amiga nossa, que é professora de arte, né, artista plástica, ela foi, pegou um papel, começou a rabiscou e fez essa frase de uma maneira linda, muito bonitinha. Depois eu tiro a foto e mando para a Rose, e aí ela poderá mostrar para vocês. Então, é isso, começa em cada um de nós essa mudança, né? Começa em cada um de nós. E um espírito que se sente, que se percebe agradecido, ele consegue conservar o equilíbrio mesmo frente às dificuldades. E é tudo que a gente busca, né? A gente quer. Nossa, tá difícil, tá difícil. Não, mas peraí, eu tô sereno, eu tô equilibrado, eu sei pelo que eu tô passando, vamos tentar solucionar. Se for uma enfermidade física, vamos procurar aqueles homens de branco, né, os médicos da terra, mas eu também vou lá no centro espírita ver se tem algum tratamento. Vou beber, fazer a fluidoterapia, né? Vou buscar assistir palestra, vou intensificar meu evangelho no lar, minhas preces. Se a casa tem um tratamento espiritual, vou buscar o tratamento espiritual. Vamos usar os recursos de que dispomos para alcançar esse equilíbrio e atravessar essa dificuldade, né? Se a gente for entender que a Terra está para a gente, né, um mundo de provas e expiações, é um mundo de experiências renovadoras. São experiências que vão nos colocar melhores a cada dia. Hoje, nós somos aqui 3, 6, 9, 10 pessoas, né? É, cada um de nós aqui está apresentando hoje o seu modelo 2026.1, é a versão 2026. Não, ponto 2, já estamos em fevereiro, que é a nossa melhor versão. Essa é a melhor versão que nós podemos apresentar ao mundo e a todos que nos cercam. Agora, olha que legal. Amanhã, essa melhor versão vai estar melhor do que hoje. E não é porque eu vou estar melhor do que a Denise, do que a Carmen, do que a Rose. É porque eu vou estar melhor do que eu mesmo. Eu não vou buscar uma disputa com aqueles que me cercam. Eu preciso ser melhor, eu vou pisar na cabeça e vou subir para estar melhor. Não, eu tenho que estar melhor do que eu mesmo. Eu tenho que buscar a minha melhora, a minha reforma íntima, a minha melhora como espírito. A gente tem um outro trechinho, né? Eu peguei alguns trechinhos do texto, né? Enquanto na Terra, planos de experiências renovadoras são vários os momentos,
Aí a gente lembra que não só na Terra, como o mundo de experiências inovadoras são vários momentos, mas que também há muitas moradas na casa do Pai, não é? A gente está, como eu disse, num planetinha de provas e expiações, que está avançando para a regeneração, já foi um mundo primitivo. Daqui a pouquinho a gente vai avançar mais, vai. Ah, mas espera aí, Josemir, eu andei lendo, eu estudo, eu sei que a gente está muito mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Ah, isso me desanima tanto. Olha para trás. Não precisa buscar muito. Olha só o ano passado, 2025. O que que a gente conseguiu ter? O que que a gente conseguiu aprender com esse ano de 2025? Tantas coisas que a gente vivenciou, cada um de nós. Vamos voltar um pouquinho mais, quando eu acho que conheci vocês, época da pandemia. Olha o quanto a gente aprendeu de lá para cá. A gente não imaginava, e eu, apesar de ser um apaixonado por tecnologia, nunca havia mexido com videoconferência. Fui estudar para caramba para poder repassar isso, capacitar pessoas, dividir, né, alguns conhecimentos que a gente vai, o que a gente aprende, o ideal é que a gente vá dividindo com os outros. Olha o quanto a ciência avançou, olha o quanto o mundo avançou. Ah, mas ainda tem muita gente que está precisando aprender. Tem, por isso que estamos nesse mundo. Né? E quando a gente vê alguma coisa, como reportagens que a gente escuta, hoje mesmo eu escutei vindo para casa algumas reportagens bem tristes, bem ruins, mas são pessoas que estão vou dizer uma coisa, vou contar aqui uma fofoca espírita para vocês. Vocês, por favor, não contem para ninguém. São pessoas que erram aquilo que a gente estava errando outro dia. Aquilo que a gente vê de atrocidade, de dificuldade, a gente se incomoda tanto porque há bem pouco tempo atrás a gente estava fazendo igual. Tenhamos misericórdia dessas pessoas. Ofereçamos preces por esses espíritos. Não adianta o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa revolta. Precisamos oferecer para eles a nossa misericórdia em forma de preces. Ah, mas eu vou fazer prece por um assassino, por um bandido? Sim, pelo político que a gente gosta, pelo político que a gente não gosta, mas que são os governantes que cuidam de nós, independente de como eles estão cuidando, ele tem uma responsabilidade gigantesca sobre os ombros. Né? Todos nós aqui somos governantes, nós governamos a nossa própria vida, nós governamos, às vezes, um lar, uma sala de aula, um ambiente de trabalho, uma tarefa na casa espírita. Todos nós carregamos responsabilidades, todos nós precisamos do auxílio espiritual. Então, que a gente pense também nessa questão de auxílio ao outro. A, a Terra classificada, isso eu já falei, a Terra classificada como um mundo de provas e expiações. Experiências inovadoras são oportunidades de reajuste espiritual, sim, porque quando a gente atravessa algumas ou determinadas experiências, a gente cresce, a gente avança. E isso é uma renovação para a gente. Tenham certeza, ou tenhamos certeza, de que numa próxima oportunidade reencarnatória, a gente chega aqui com a bagagem maior, com mais conhecimento, com mais experiência, com aprendizados que nos capacitaram nessa para avançar em outras. A gente já sabe, né, que as oportunidades reencarnatórias são a nossa, elas têm por objetivo o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual. Como fazer nessa agora? O que a gente pode fazer nessa oportunidade agora para alavancar, para ajudar esse crescimento? Vamos pegar um pano, vassoura, um produto de limpeza e vamos fazer uma faxina, mas é dentro de nós. Uma faxina espiritual. Vamos tentar, como eu falei ali da listinha do ano de 2026, vamos limpar aquilo que a gente considera que não é legal. Nem sempre a gente vai conseguir retirar tudo, não é? Como Joana diz, nós temos a nossa porção sombra. E essa porção sombra nem sempre a gente vai conseguir apagar, retirar, mas vamos aprender com aquilo que ela nos ensina, né? Porque a gente aprende, né? Quando a gente recebe uma promoção, nossa, que maravilha! Quando a gente passa de ano na faculdade, na escola, opa, que bom! Mas a gente aprende mesmo quando a gente erra, quando a gente tropeça, quando a gente bate a cabeça, é que a gente, caramba, eu preciso fazer alguma coisa para mudar, isso não foi legal. E aí a gente busca se melhorar para aprender. Mas a gente pode buscar se melhorar para aprender procurando dentro de nós aquilo que precisa ser melhorado. A gratidão, então, a partir dessa reflexão, a partir desse pensamento, ela impede que nós, espíritos, tenhamos ou nos detenhamos na revolta.
Então, a gratidão por tudo que nos acontece vai favorecer em nós o aprendizado. Deixa eu avançar aqui. Deixa eu ver a hora. Tá. É, a enfermidade e a paciência, elas acabam se somando, né, e trazendo para a gente um dever moral. No trechinho que diz lá, determinada enfermidade terá chegado ao teu campo de ação, a gente vai pensar, né, que muitas dores físicas são reflexos do nosso estado moral, né? No quanto nós já conseguimos estudar, o pouquinho que a gente já estudou de doutrina espírita, o pouquinho que a gente conhece do evangelho trazido pelo nosso mestre Jesus, mostra para a gente que muito do que o corpo deixa sair, deixa aparecer, reflete em enfermidades, são questões nossas, internas. São doenças do espírito que estão sendo, às vezes, expurgadas. E aí a gente reclama, nossa, mas como é que isso apareceu em mim? Meu Deus do céu, não sei quantos bilhões de habitantes tem na Terra. Deus olhou, apontou o dedo, vai ser ali, ali no Josemi, ali, é nele que eu vou colocar. Mas é a nossa oportunidade de entender que não é Deus que está me castigando. Não é nenhum espírito que, achei, é ele aqui. Não, sou eu. Eu tenho alguma situação espiritual em mim, né? Eu tenho, meu perispírito vem com marcas, né? Que a gente vai adquirindo ao longo das diversas encarnações. E às vezes eu preciso expurgar, eu preciso consertar. Eu preciso, se fosse um veículo, né, um carro, eu preciso trocar aquela pecinha, preciso fazer uma regulagem. Eu preciso fazer isso em mim também, como espírito. A, a, a paciência que a gente encara essas situações, ela vai fazendo com que essa dificuldade seja suavizada, né? A gente não diz, a dor é obrigatória, não tem jeito, né? Se eu espetar um espinho aqui na minha mão, vai doer. Mas o sofrimento não, o sofrimento é opcional. Eu posso escolher se eu quero amplificar essa dor através de um sofrimento. Ai, meu Deus, mas aconteceu comigo, e só comigo, puxa vida, eu sou sofredor, só comigo que isso acontece? Ou se eu vou, peraí, inspetor, vamos ver se dá para remover essa farpa, esse espinho. Será que eu tenho? O que é que eu posso fazer para consertar? O que é que eu tenho que aprender com isso? Ah, peraí, eu cometi um erro ali, eu passei a mão numa madeira que estava cheia de farpas, eu não posso fazer isso. Ou eu cubro, ou eu vou lixar para que o outro não se fira, ou eu mesmo. Não é? Então, o exemplo é da madeira, mas a gente tem que trazer isso para a nossa vida. O que é que eu estou fazendo na minha vida que está me ferindo ou está ferindo ao outro? O que é que dessas questões, né, que eu me envolvo, de briga, de discussão, de irritação, de polêmica por polêmica, que é uma coisa que eu aprendi a parar algum tempo atrás, né? Ah, mas espera aí, mas a Rosa está de vermelho. E não gosta desse brinco da Rosa. Ah, não combinou com a blusa. Não, não na Rosa, mas o que que eu tenho a ver com isso? Por que que eu tenho que fazer polêmica? Por que que eu tenho que buscar a contenda? Às vezes a gente pode fazer uso de uma arma poderosíssima, mas dificílima de usar. Eu li outro dia uma frase que eu achei fantástica e eu estou exercitando. Vou procurar um curso, né? Com aspas, né? Fluência em silêncio. A gente às vezes precisa exercitar a fluência no silêncio. E isso, às vezes, uma arma poderosíssima demais, né? Ela se encaixa com algo que eu digo, às vezes, para os amigos. Uma frase, uma palavra mal colocada, às vezes demora 800 anos para consertar. E a gente vê isso nas mesas de desobsessão, né? Não, mas ele naquela época lá, quando? No ano de 1200. Caramba, mas olha só. Uma palavra mal colocada. Uma atitude, sim, impensada, que prejudicou muito ao outro. E aí a gente precisa repensar tudo isso, né? E aí, quando a gente entende que esses sofrimentos mexem muito com a gente, e que se a gente for entender que com resignação e com paciência eu consigo passar de um modo melhor, com gratidão, como o texto vem lembrando para a gente o tempo inteiro, não é? Vamos seguir para mais um trechinho. Certo desarranjo em máquina do teu uso haverá surgido.
Os bens materiais são transitórios, não é? Eles vêm e vão. Tinha uma música antiga, né? Dinheiro na mão é vendaval, né? Foi tema de novela, não do tempo da gente. A gente viu isso no YouTube outro dia, pesquisando, né? Não é do nosso tempo. Mas a música dizia, né? Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Mas todos os bens materiais são tudo. Tudo é transitório, é empréstimo, é empréstimo. Está aqui com a gente nesse momento. Nesse momento, eu estou aqui de frente com o notebook. Nesse momento, eu tenho o celular ao lado para me auxiliar. Nesse momento, eu estou com a garrafinha para água. Pode ser que em algum momento eu não tenha nada disso e que eu precise também experienciar coisas que me farão crescer, né? Para que eu não passe por aquela situação de no desencarne, né? Digamos que nessa encarnação eu sou chefe, tenho uma grande empresa, tenho muitos funcionários, muitos empregados, trato a todos eles mal pra caramba, e na hora do desencarne eu encontro com um deles lá no plano espiritual, mas espera aí, por que que o Joãozinho está ali tão bem na fita e eu estou aqui tão mal? Estou tão mal classificado aqui nessa passagem, nesse retorno à parte espiritual, não é? Os bens são transitórios. Aprendamos a fazer bom uso. Aprendamos a fazer uso. É, a gente fala que o espírita tem escorpião no bolso, né? Então, na hora de doar alguma coisa, não, 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 peraí, dinheiro, não, não vamos falar disso, não, né? Fecha a mão, dá tchauzinho de mão fechada, não brinca com areia. Mas a gente pode auxiliar, sim. As casas espíritas precisam sobreviver, precisam pagar contas de luz, algumas situações que são necessárias para a subsistência, para poder ter um espaço para atendimento, né? Aqueles que buscam em função de precisar de um socorro espiritual, um socorro material, não é? Mas é, é, a gente tem que entender que esses bens que chegam às nossas mãos e que às vezes eu insisto em não usar, eu posso doar de outra maneira. Eu posso doar com um olhar carinhoso. Eu posso doar um abraço. Eu posso doar o meu ombro. Olha, preciso muito conversar. Hoje eu só queria um local para chorar. Tá bom, eu tenho dois ombros, fica à vontade. Ah, eu preciso muito desabafar. E de modo sincero, e isso é importante, de modo sincero, olha, estou aqui para te ouvir. Sem julgamento, sem perguntas, sem críticas. Eu estou aqui para te ouvir. Ou se perceber que a coisa é um pouco mais difícil, olha, para mim é grande demais, eu não consigo. Mas a nossa casa tem um serviço de atendimento fraterno. Eu vou te indicar, você vai procurar fulano ou fulana, e eles vão te atender de maneira reservada, você vai poder desabafar, abrir seu coração, e você vai ter pessoas muito amorosas que vão te ajudar a atravessar esse problema. Olha que interessante, a gente não falou que vai resolver, mas atravessar esse problema, não é? Então, existem outras maneiras da gente doar, e a principal delas é se doando, né? Quando a gente se dá. A desigualdade e as perdas, elas são provas de desapego e humildade. Olha que interessante, né? Muitas vezes a gente atravessa situações em que a gente está numa posição, determinada posição financeira, e passa um tempo a gente desceu abruptamente. Caramba, o que é que eu faço agora? É aprendizado. Vamos tentar reconquistar o modo digno de viver, não necessariamente reconquistar a riqueza, mas reconquistar o modo que a gente pode manter-se de modo digno vivendo. Ah, eu atravessei uma enfermidade muito severa, muito grave. Olha, mas nessa enfermidade eu aprendi a superação a partir da prece, a partir da meditação, a partir de olhar a minha vida de uma outra maneira. Olha, eu saí dessa situação de enfermidade. Hoje em dia, quando encontro os meus amigos que são enfermos, eu oriento, olha, aproveita esse tempo para repensar. Se você vai estar internado, quando a gente vai fazer uma visita, ó, aproveita, repensa nesse tempo. Aproveita essa oportunidade que às vezes a gente não consegue estar sozinho, né? Nem sempre a gente consegue estar sozinho com os nossos pensamentos, com as nossas reflexões. Muitas vezes a enfermidade, o isolamento, as dificuldades vêm para que a gente aproveite, porque a gente tenha esse momento, né? E aí a gente vai entendendo que o exercício, às vezes, da dificuldade
vai trabalhando em nós a humildade, né? A gente às vezes tem uma soberba que a gente às vezes nem percebe, mas que ela exala pelos poros. E quem está em volta percebe e às vezes não tem como falar, né? A gente reclama muito dos inimigos, né? Nossa, eu fujo dos inimigos, eu gosto muito de estar cercado pelos meus amigos, mas são esses que jogam na cara, esses é que apontam o dedo e botam o dedo na ferida até o cotovelo. E aí esse é o momento da gente aproveitar. Ah, mas o fulano falou. Peraí, se ele falou, deve ter algum motivo. Se ele falou isso de mim, deve ter uma razão. Eu vou pesquisar, vou procurar em mim essa razão. E se o que ele falou não foi verdadeiro, as minhas ações, as minhas atitudes vão falar mais alto do que meus pedidos de desculpa, minhas justificativas. E vamos combinar, né? É ele que está falando de mim, não sou eu que estou falando dele. Então eu já estou percebendo também uma diferença. É melhor ser o injustiçado e o ofendido do que aquele que ofende e que leva a injustiça ao outro, né? Chico já nos ensinava isso em alguns dos seus textos. Então, a gratidão que a gente tem, às vezes, por prestar auxílio, por prestar serviço, por ouvir, por se doar a alguém ou alguma causa ou alguma coisa, ela vai trazendo para a gente, vai substituindo as nossas queixas por compreensão. Tem uma música, Carlinhos Conceição, se eu não me engano, eu sempre esqueço o nome do autor, mas acho que hoje eu lembrei. Águas da Vida, se eu não me engano, que fala assim: cuida da sede do teu irmão, que a tua passará. Quando eu tento auxiliar o outro, eu esqueço um pouco dos meus problemas. Quando eu tento diminuir a dor do meu irmão, a minha se esconde. Peraí, agora não vou doer agora não, que ele está fazendo bem. E às vezes, de tanto a gente ajudar, de tanto a gente fazer o bem, a nossa dor desiste, ela vai embora. Então, são coisas para a gente ir pensando, não é? Mais abaixo no nosso texto, vem dizendo assim: um companheiro terá sido saído do teu clima afetivo, né? Vem falando da questão do desencarne, dos laços afetivos, da separação física. Às vezes é necessário, às vezes é um momento, né? Muitas despedidas são convites à libertação e ao crescimento das duas partes. Aquele que às vezes já cumpriu a sua etapa no processo reencarnatório e a nossa que fica e que às vezes vai precisar aprender a transformar é, tristeza, a saudade de tristeza na saudade da lembrança dos bons momentos. O meu pai ele desencarnou, vai fazer agora 16 anos esse ano. E, na época, a minha mãe ficou muito triste, muito chateada, né? Uma vida inteira ao lado dele. E a gente falou para ela uma frase, repetimos várias vezes, ela depois escreveu no papel, botou na geladeira e repetia para as amigas que iam e voando. Saudade sim, tristeza não. Porque é isso, a saudade com carinho, a saudade com amor. Claro que a gente não vai ser o espírita cruel, né? A pessoa acabou de perder um ente querido. Não, o que é isso? Você não pode chorar, não, não pode ficar triste. A morte não existe. Que é isso? Você sabe que está vivo. Nossa, que agressão, né? Que falta de caridade, que tortura isso, né? É um momento que a gente está triste, sim. A gente sente falta do abraço, do corpo, do físico, do olhar, até das brigas, né? Daquela. Ah, mas fulano era tão ranzinza, mas que saudade daquela pessoa ranzinza do meu lado, não é? Então, nesse momento, é um momento de abraçar, de consolar, mas aos poucos lembrar que é importante a saudade, mas a saudade sem tristeza. Mas não naquela hora da perda, não naquela hora tão difícil. Mas com o tempo, a gente pode ir orientando, pode ir direcionando. Lembra dos momentos felizes, lembra daquela festa, lembra daquele momento que ele teve aquela situação que foi tão engraçada, que a gente ria tanto, que é sempre lembrada na família, que é sempre lembrada entre os amigos. Então, nesse trabalho, nesse pensamento, a gente vai substituindo a tristeza por uma saudade saudável, né? A gente não tem lembrança de alguém que já se foi há tanto tempo e quando a gente lembra com alegria. Ah, fulano era tão bacana, tão legal. Puxa vida, faz tempo que ele se foi, mas era tão agradável. Na hora que foi, a gente sentiu tristeza, a gente chorou, a gente ficou chateado, alguns se desesperam.
mas é um luto a ser vivido, e isso é normal, né? E esse luto não é só de uma perda por desencarne, é uma perda de emprego, é um relacionamento que termina, é um pet que desencarna, é um bichinho, um cachorrinho, um gatinho que desencarna, é uma pessoa que viaja, né? Hoje em dia é muito comum filhos que, olha, eu vou trabalhar, passei no concurso, vou trabalhar no outro estado, tá longe pra caramba. Ou eu vou morar em outro país. E a gente passa, né, por esse momento de tristeza, de saudade, mas olha que bom, conseguiu, que legal. Então, são vários tipos de luto. E para cada um deles a gente vai buscando soluções de uma maneira, né? E vai aprendendo com isso, né? Então, essas separações que são temporárias, né? Não vamos esquecer. Na medida do possível, os espíritos afins vão se reencontrar ao longo das encarnações, né? Merecimento, necessidade, sintonia, afinidade, e a gente vai compreendendo tudo isso, vai aprendendo com tudo isso, né? É, Estou olhando a hora aqui, tá. Seguindo aqui no nosso texto, tribulações te apareceram. E a gente lembra das causas atuais das aflições, né? Que está lá no Evangelho. Muitas vezes a gente lembra, não, não, isso está acontecendo comigo, não, foi lá na vida passada, eu devo ter, eu não botei, eu joguei pedra na cruz, eu até brinco, né? Eu não joguei pedra na cruz, eu não preguei Jesus lá, mas com certeza fui eu que vendi os pregos. Ou então eu colei chiclete na cruz para ele não sair, para não fugir de jeito nenhum. É, as causas anteriores das aflições, elas realmente vão trazer para a gente algumas dificuldades, algumas necessidades, algumas provas, algumas situações que vamos precisar vivenciar. Mas nem sempre vem dali. Muitas vezes nós criamos agora, né? As causas atuais das aflições, né? Que com o nosso comportamento, que hoje uma pessoa fala comigo, bom dia. Bom dia só sou para você. Eu não estou bem, não, e nem fala comigo. E aí, se a gente depois chega em casa no final do dia, caramba, aquela pessoa falou comigo. Eu sei que eu estava chateado, mas ela não tem a menor culpa. Manda uma mensagem, liga, ou no dia seguinte corre. Poxa, fulano, desculpa, olha, você me perdoe, eu ontem falei, não é nem dizer que eu falei sem pensar, não, porque a gente pensa, a gente diz que foi tão rápido que falou sem pensar, mas passa pelo cérebro, sim. Mas olha, você me perdoe, eu não estava bem, eu não estava legal e acabou saindo, tá? Me desculpe, vamos tentar, tenta me compreender. Se você puder, me desculpa, me perdoa. Eu vou tentar não repetir esse comportamento. E a gente vai lá e conserta, né? O que pode criar uma inimizade, o que pode criar tanta dor no outro e tanta dor em nós mesmos. Que não é só quem bate que sente dor, não. É quem apanha que sente dor, não. Quem bate também, quando a gente reflete, puxa vida, e agora? Né? Quem de nós aqui, espírita, já não ouviu, puxa vida, mas fulano desencarnou e eu não tive tempo de dizer eu te amo. Eu não tive tempo de pedir desculpas. Eu sempre oriento, faz agora. Teu pedido de desculpas vai chegar, tenha certeza. O teu eu te amo vai alcançar esse coração, vai alcançar esse espírito. E não é uma fala vazia, né? Quando a gente faz uma prece, né? Ah, eu quero, Deus, Jesus, bons amigos da espiritualidade, protege minha filha, meu filho que estão nesse momento longe, estão voltando para casa, ou estão em viagem, estão em outro país, outro estado. A gente tem certeza de que essas vibrações boas chegam, não é? Se essas chegam através da nossa prece, como não chegam a quem já desencarnou? Chegam sim. Né? E a literatura espírita traz muitos relatos a respeito disso. A gente sabe que chega. É, e a gente já falou aqui, muitas dores têm origem na vida presente, né? E a gente precisa de calma e análise consciente para tentar solucionar, né? Tanto as dores ou as causas de vidas passadas, quanto as dessas. Cabe a nós buscar entender são as dificuldades que a gente está passando. E, como eu disse, algumas trazidas de experiências anteriores, algumas criadas por nós nessa agora. E essa fica mais fácil se foi agora. Vamos tentar consertar logo, né? Aproveitar que a gente já está aqui mesmo, vamos aproveitar para consertar. Sabe aquele parente, vocês devem conhecer, não na família de vocês, mas todo mundo já ouviu falar, né? Ah,
Naquela família tem dois irmãos, eles não se falam há 30 anos. Eles brigaram, não se falam há 30 anos que eles não trocam uma palavra. E aí eu fico pensando, como assim? Se você for perguntar, vou usar aqui duas amigas aqui como exemplo, tá? Carmen e Denise foram amigas da infância e, como a infância delas não tem muito tempo, há 15 anos elas não se falam. Mas se você for perguntar para qualquer uma das duas, mas vem cá, vocês brigaram por quê mesmo? Por que vocês não se falam? Josemir sabe que eu nem lembro mais. E eu esqueci. Então, por que não fazer as pazes? Por que não buscar a reconciliação? Né? Manda uma mensagem no WhatsApp. Ah, não tem coragem de ligar. Manda uma mensagem no WhatsApp. Oi, Carmen. Oi, Denise. Olha, tem tanto tempo que a gente não se fala, né? Mas você me procurando depois de tanto tempo. Vamos tomar um café? Vamos marcar um encontro num ambiente neutro. Vamos no shopping, numa cafeteria, num restaurante, um almoço, um café, para a gente botar isso de modo diferente. Olha que oportunidade, né? De voltar. No final, com certeza, vão sair ali abraços, sorrisos, lágrimas. Então, não vejo, não há um motivo para que essas inimizades, essas disputas permaneçam. Né? Lembra aquilo que eu falei? Às vezes, para consertar leva 800 anos. A gente pode consertar agora, né? Antes da gente reencarnar, a gente, às vezes, tem a oportunidade de escolher as provas pelas quais vai passar, não é? Vamos tentar encarar. A gente assinou ali aquele contratinho. Eu sei que às vezes a gente vai falar assim, mas eu não li as letrinhas miúdas desse contrato aqui do meu planejamento reencarnatório. Mas a gente já tá aqui. Vamos tentar, né? Nem todos nós seremos espíritos completistas, né? Como o Chico, que conseguiu dar conta do planejamento dele. Mas vamos tentar, pelo menos. Eu brinco dizendo que eu estou sentado em cima de uma pilha de promissórias, das dívidas que eu arrecadei ao longo de várias existências. Vamos tentar diminuir um pouquinho a altura dessas promissórias, a altura dessa pilha. Já está na hora, né? A gente já está estudando um pouquinho, a gente já conhece um pouquinho mais. Vamos tentar mudar um pouquinho, né? Porque se a gente começa a entender tudo isso, começa a ser grato pelas coisas boas que nos chegam, começa a ser grato até pelas coisas que não são tão boas e que nos chegam, a gente vai ampliando a nossa visão espiritual. Quando a gente amplia a nossa visão espiritual, o peso das provas parece que diminui. A gente atravessa de modo mais tranquilo. Ah, é por isso que falam que o espírita gosta de sofrer. Não, o espírita não gosta de sofrer, não. É igual a todo mundo. Quando dói, dói. Quando incomoda, incomoda. Quando machuca, machuca. Mas a gente tenta buscar o aprendizado que aquela dor está trazendo para a gente. A gente tenta entender o para quê. Não é por que está acontecendo comigo. Ai, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Puxa vida. Não, é para quê? É para que eu aprenda o quê? O que é que essa dor está tentando me ensinar? Né? Perdeste no outro trecho? Perdeste talvez um ente amado. Não, isso nós já falamos, né? A gente já falou disso aqui, vamos pular aqui um pouquinho. Aqui. A gente já está chegando, perdão, ao final. Contar as bênçãos de que se dispõe é a melhor medida. E como a gente vai utilizar. Perdão, deixa eu beber só um golinho d'água, é que eu tenho atravessado um tempo aí de gargantinha ruim. Como é que a gente vai aproveitar, né, para contar essas bênçãos de que se dispõe como sendo a melhor medida, né? Por que que ser grato é bom? Ser grato é bom, primeiro, porque o reconhecimento, a minha gratidão me aproxima de Deus. Eu mudo o meu padrão vibratório, me aproximo dos bons espíritos, me aproximo daqueles que estavam tentando me ajudar há tanto tempo, mas eu, teimoso, não queria abrir a porta. Né? Abre a porta. Eu não queria abrir a porta para eles entrarem, porque o meu padrão vibratório estava sempre irritado, sempre. Como abrir essa porta? Né? Que chave eu uso? Existe uma coisa que a gente aprendeu lá, quando a gente entra, botou o pé na casa espírita, uma das primeiras coisas que falam para a gente é sobre a prece. Você faz prece? Você faz o evangelho no lar? Você lê alguma coisa? Você tem um momento ali de contato teu com Deus, com Jesus, com os teus guias, com os teus espíritos protetores? A prece de agradecimento eleva o nosso espírito.
ela muda tanta coisa, né? Eu falo muitas vezes sobre essa questão da prece e sei que nem sempre a gente está pronto, está bem, está com a cabeça legal para fazer uma prece. Às vezes a gente está tão atribulado, tão, né? A cabeça está ali naquele torvelinho, naquele movimento. Não, mas aí eu não consigo fazer prece, não está dando, não, não, não consigo. E aí eu sempre sugiro, canta. Canta uma música, qualquer música. Canta uma música que você goste. Consegue cantar uma música espírita que você conheça? Legal. Consegue cantar uma música que te lembra coisas boas? Legal. Sabe o que é que essa música, além da questão da melodia, às vezes da letra, mas sabe o que é que isso vai fazer com cada um de nós? Vai organizar o nosso pensamento. A gente vai ter que tentar lembrar da letra, a gente às vezes vai querer batucar para acompanhar o ritmo. Isso tudo ajuda a equilibrar e a organizar o nosso pensamento. Vai deixando o nosso padrão vibratório que estava ali alvoroçado, vai acalmando, as ondas vão ficando mais tranquilas, e aí com as ondas melhores, com esse padrão vibratório se elevando, a gente consegue sintonizar, consegue encaixar as nossas ondas, o nosso padrão, a nossa vibração, a gente encaixa com a vibração daqueles espíritos que estavam ali perto da gente, querendo ajudar, mas a gente não abria a porta. Então, quando a gente entende isso, quando a gente usa dessa ferramenta, né? Falei, eu não queria contar para todo mundo, mas trouxe aqui duas ferramentas que vocês não conheciam, o silêncio e a prece, para que a gente possa melhorar, né? Tudo aquilo que está dentro de nós e à nossa volta. E aí, aliando tudo isso, né, com autoconhecimento, então autoconhecimento e gratidão vão nos ajudar bastante nessa caminhada, que às vezes a gente sabe, às vezes é tranquila, a gente parece estar passeando num campo florido, num gramado gostoso de pisar descalço, um monte de flores do lado direito, um monte de flores à esquerda, canto de pássaros, mas às vezes parece que a gente está caminhando em caco de vidro, em carvão em brasa. Nesse momento, a gente precisa de ajuda, nesse momento, a gente precisa usar dos recursos que a gente já aprendeu. E se é uma pessoa que não consegue fazer sozinho, vamos fazer por ele, vamos fazer por essa pessoa. Vamos rezar, vamos fazer nossas preces, vamos emitir e enviar as nossas melhores vibrações, até que chegue a um momento em que essa pessoa aprenda a ser grata, mesmo por aquele momento de dificuldade. E aí a gente traz, né, essa gratidão, que é o que o texto veio trazendo para a gente de modo tão gostoso. Eu trouxe um, dois, três, quatro comentáriozinhos. Estou vendo aqui o tempo está estourando, mas dá tempo. Eu não devo fazer comentário, vou só ler. Foi anotado. Gratidão é instrumento de educação espiritual capaz de transformar provas em aprendizado e dores em degraus de elevação. Nada ocorre sem finalidade, nada é por acaso, nada é solto, não tem ponta solta. O agradecimento amplia a nossa visão espiritual e a nossa percepção do todo. E a paz nasce da confiança que a gente deposita em Deus. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo, pelas suas reflexões. Realmente nos ajudam muito, né? Que a gente possa aproveitar essa oportunidade para contar as nossas bênçãos. Porque, na realidade, são muitas, não é verdade? Então, que nós possamos realmente trabalharmos em nós mesmos, seguindo essas orientações que você nos passou. E eu quero pedir a você que leve o nosso abraço aos irmãos, né, dessa casa espírita maravilhosa que você, onde você trabalha, e a gente deve sempre agradecer aos irmãos espirituais das nossas casas espíritas, que nos proporcionam essa oportunidade, né? Que são eles que nos oferecem o trabalho esse que nós necessitamos muito. Então, leve o nosso abraço aos companheiros encarnados da sua casa espírita e aos companheiros desencarnados, que estão sempre aí nos ajudar. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo, a nossa reflexão da noite de hoje, muito proveitosa para todos nós. E eu vou pedir para a companheira Joana fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor.
Agradecemos nesse momento a Deus, nosso Pai, a Jesus, por todas as bênçãos, reflexões, ensinamentos que recebemos nessa noite. Rogamos a Jesus que derrame bênçãos de luz sobre todos nós, nos fortalecendo no nosso caminhar. E que estejamos atentos às nossas ações, aos nossos pensamentos, a tudo que surge no nosso caminho, tendo a certeza que Jesus, o Pai amoroso, os bons espíritos, nossos anjos guardiões, velam por nós. Mas façamos a nossa parte, procurando sempre agradecer e aceitar tudo aquilo que surge no nosso caminho, tendo a certeza que é para o nosso bem. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe os nossos irmãos desencarnados, abençoe a todos aqueles que nesse momento passem por alguma dificuldade, dando força, coragem, ânimo para superarem as suas dificuldades. E que, acima de tudo, o Pai nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nos despedimos aqui, agradecendo a todos pela presença, pela vibração, que o Senhor esteja sempre a nos fortalecer. E pedimos a Ele, acima de tudo, ombros fortes, para que a gente possa continuar na nossa caminhada, tá bom? Josemir, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, meus irmãos, pela presença de vocês aqui conosco. Tchau, tchau, tchau. Amanhã, né? Quarta-feira estaremos de volta com o estudo do Evangelho, o estudo do Sermão do Monte, e vamos aí, trabalhando e procurando melhorar cada vez mais. Tchau, gente. Leve o nosso abraço à nossa companheira Vânia, Josemir. Com certeza. E quando estiver Contamos aqui com perto, ela que queira também aqui já, vão lá nos conosco. visitar, tá? Nós temos palestras públicas às quartas-feiras, às 20 horas, e às quintas, às 8 da manhã. Será um Ah, que prazer bom. recebê-los. Um beijo para todos. Boa noite. Beijão. Boa Tchau, noite. tchau.